Amém, glória a Deus, aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos iniciar hoje aqui uma série de estudos nessa nossa nova caminhada, né? Nesse novo aprendizado, nessa transição do Evangelho para o Evangelho da Graça, né? Nós estamos saindo do Evangelho e indo para a graça. Nós estamos deixando de ser evangélicos e se tornando os cristãos. E quer dizer, ou seja, nós pregamos o Evangelho da Graça, a salvação pela graça. E hoje nós vamos iniciar um estudo aqui, vamos ver se nós conseguimos terminar ele, que é a respeito da Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia do Senhor ela é anulada. Não tem mais Santa Ceia, não existe mais Santa Ceia. Na verdade, nunca existiu Santa Ceia. Criaram a Santa Ceia dentro das igrejas evangélicas. Foi criada há muito tempo e vieram seguindo esse ensinamento, esses dogmas. E nós, por muitos anos, eu por muitos anos acompanhei errado, participei de Santa Ceia, ministrei Santa Ceia, errado, sem ter um entendimento, sem ter um verdadeiro conhecimento da Santa Ceia. Nós, nessa nova transição, nessa nova caminhada que é do Evangelho da Graça, nós vamos abrir o nosso coração, a nossa mente, para que possamos entender e aprender direitinho o que a Bíblia está nos ensinando, não o que o homem nos ensina. Porque o que o homem nos ensina deu para descobrir, deu para entender de que é tudo errado. Não tem nada a ver com a palavra de Deus, não tem nada a ver com o que a Bíblia ensina, não tem nada a ver com o que a Bíblia prega. Eu quero ler uma passagem com vocês que fica no livro de João, no capítulo 6. João é um livro histórico, não é evangelho. Ao contrário do que eu aprendi de que os 4 primeiros livros do Novo Testamento eram os livros evangelho, mas não é evangelho. É livros históricos, porque Mateus, Marcos, Lucas e João foram escritos ainda no Velho Testamento. Então eles são livros históricos também. São livros fora do Novo Testamento. Eles não estão dentro do Novo Testamento. Na cronologia que fizeram da Bíblia, colocaram eles no Novo Testamento. Eles não é no Novo Testamento, eles é no Velho Testamento. Sendo no Velho Testamento, nós vamos aprender muito sobre a ceia hoje. Amém. Se diz assim no capítulo 6, e a partir do versículo 53 diz assim. Vamos ler do 53 até o 58. Então Jesus lhe disse: na verdade, eu vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Amém. Amém? Posso sentar? Irmãos, aqui, esta mensagem, essa palavra a respeito do pão, a respeito do corpo de Cristo. Nós aprendemos nas igrejas evangélicas que quem não come do pão e quem não bebe do vinho não tem parte com Cristo. Quem não participa do corpo de Cristo, que é o pão, não tem parte com Cristo. Quem não participa do suco de uva ou vinho, não sei o que é servido em cada igreja, um serve uma coisa diferente da outra, não tem parte com Cristo, não faz parte com Cristo. E Jesus aqui, ele deixa bem claro
quando ele está reunido, o importante é entender com quem que ele estava aqui. Ele estava com os fariseus, os discípulos da época. É importante salientar a época que aqui foi escrito. E Jesus estava falando com os discípulos, com os fariseus. Jesus estava falando com eles lá naquela época. Não era com nós hoje. Não é para nós hoje. Jesus estava falando com eles. Jesus estava dizendo assim. E disse-lhe Jesus: na verdade eu vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem, a carne do Filho do Homem, a carne de Jesus, se não comer a carne de Jesus, está falando aqui, não é pão, não está falando de pão, está falando da carne dele. É como eu aprendi com o professor, carne é carne, pão é pão. Mas vai dizer, irmão, mas é simbólico. Porque quando nós pegamos o pão e pega lá na igreja o suco, nós consagra aquele pão, agora ele se passa a se tornar o corpo de Cristo. E o suco ele passa a se tornar o sangue de Cristo. Não, isso é uma heresia. Isso é uma afronta ao nosso Senhor Jesus Cristo. Comparar um pão feito na padaria, por mão de homem, um pão que foi pegado uma massa, amassado lá na padaria, ninguém sabe nem como é que foi feito esse pão. Um suco, que ninguém sabe nem de onde veio, de que fabricação ela foi feita. E diz que é o corpo de Cristo e fala que é o sangue de Cristo. Estávamos completamente errados. Isso é uma blasfêmia contra Deus, uma blasfêmia contra Jesus Cristo. Porque ele está falando aqui, ó. A carne do Filho do Homem. E não beberdes o sangue, é sangue, não é vinho, não é suco. Não, mas aí o suco, quando nós ora lá na igreja evangélica, consagra e se torna o cálice, se torna o sangue de Jesus. Eu participei desse pão e desse suco há muitos anos. Fui batizado com uns 12 anos de idade. Nunca senti um gosto de sangue, nunca senti um gosto de carne, porque eu não estava comendo carne. E eu não estava bebendo sangue. Eu estava comendo um pedaço de pão amassado lá na padaria, feito lá na padaria. E comendo um suco vendido no mercado. Não era, e tomando um suco vendido no mercado que não era sangue de Cristo. Porque sangue é sangue, não tem nada de simbólico, não tem nada de fazer comparação, não tem nada de fazer de conta. Sangue é sangue, pão é pão, carne é carne e suco é suco. Não tem essa de simbologia de que naquele momento, quando consagrar, se transforma o corpo de Cristo e se transforma o sangue de Cristo. Não tem isso. Mas então como é que faz? E como é que é esse mistério? Nós vamos descobrir. Que Jesus fala assim: e não beberdes do sangue, não tereis vida em vós mesmos. Então eu continuava sem ter vida em mim, porque eu não bebia do sangue de Cristo, eu bebia era um suco de uva. Não era do sangue de Cristo. Eu não tinha vida porque eu não comia do corpo de Cristo. Eu ainda não tinha comido do corpo de Cristo. Eu estava comendo, era um pedaço de pão. Continuava doente dentro da igreja, continuava fraco. As pessoas continuam se debilitadas, fracas na fé, porque está tudo errado. Estão blasfemando contra o corpo de Cristo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna. Então nós não tínhamos vida eterna, porque nós comíamos um pedaço de pão. Era um pedaço de pão, não era a carne de Cristo, não era o corpo de Cristo que nós comíamos. Ele está falando que quem come a carne dele tem vida eterna. Não, irmão Reinaldo, mas eu já expliquei que é o pão que se transforma em carne. Não, o pão não transforma em carne. Continuava sendo um pão amassado na padaria, cheio de fermento, de massa, de trigo, de não sei de quê. Não tinha nada a ver com o corpo de Cristo. Era pão. E eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida. A carne de Jesus, não é o pão. É a carne de Jesus. A Bíblia aqui está falando da carne de Jesus, não está falando do pão. É comida. E o meu sangue verdadeiramente é bebida. O sangue de Jesus. Está falando do sangue, não é de uva. Não é de suco de uva. Não é o vinho de uva. Está falando é do sangue de Jesus.
Mas como é que vamos beber o sangue de Jesus? Como é que nós vamos comer a carne de Jesus? Vamos entender. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Amém. Jesus. Quem come a carne de Cristo e bebe do sangue dele, nós permanecemos em Cristo e Cristo em nós. Glória. E quando é que foi que nós comeu este pão, que nós comeu esta carne, essa carne, e comemos e bebendo este sangue de Cristo? Quando Cristo morreu na cruz do Calvário por nós. Amém. Quando ele se entregou lá na cruz do Calvário, naquele momento o corpo dele, a carne dele foi rasgada por nós. O sangue dele foi derramado por nós. Naquele Amém, momento nós Jesus. comemos e nós bebemos do sangue de Cristo. Amém. Não precisa mais hoje nós ter um pedaço de pão dentro da igreja, não precisa mais hoje nós ter um copo de suco dentro da igreja para simbolizar o corpo de Cristo ou simbolizar o sangue de Cristo. Amém. Não precisamos mais isso, porque nós já comemos o corpo dele e já bebemos do sangue dele e já temos vida eterna, porque ele está em nós e nós estamos nele. Amém. Amém? Este pão que desceu do céu não é acaso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem come este pão viverá para sempre. Então, Jesus estava falando para os discípulos aqui e para os fariseus que não era o caso dos antigos, o povo que saiu do Egito e foi para o deserto. Lá no deserto eles comiam o pão que descia do céu, que era o maná, a carne que Deus mandava para eles dar o alimento. Eles comeram lá e morreram. Mas Jesus está falando que quem comer dele, da carne dele, tem vida eterna. Amém. Então Jesus ele nos deu vida eterna a partir do momento que ele foi lá na cruz do Calvário, morreu lá, ressuscitou, e a partir desse momento nós comeu da carne dele, bebeu do sangue dele e temos vida eterna. Aleluia, Jesus. No livro de Colossenses, no capítulo 2 e versículo 13, vamos ler lá, que Paulo, o apóstolo Paulo, que é o apóstolo da graça, o que ele vai nos dizer? Quando o apóstolo Paulo ele falava da ceia, quando teve essa mensagem que ele falou da ceia também, nós vamos chegar lá ainda, o apóstolo Paulo ainda estava em uma transição. O apóstolo Paulo ainda não tinha recebido totalmente a revelação da graça. Ele estava em transição. Como ele estava em transição, ele trouxe uma mensagem a respeito dessa ceia. Colossenses capítulo 2, versículo 13, que vai dizer assim, Colossenses capítulo 2, versículo 13. E quando vós estavais mortos nos vossos pecados e na crucificação da vossa carne, vós vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Amém. Agora olha o que diz no versículo 14. Apagando a escrita de ordenanças que era contra nós. Nós quem? Nós quem? O apóstolo Paulo está falando aqui. Aqui quem está falando é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está falando aqui com eles lá, quando ele escreveu essa carta aos Colossenses. O apóstolo Paulo estava falando assim, apagando a escrita de ordenança que era contra nós. Eles eram judeus. Então a escrita de ordenança, tudo que era de ordenança, que era de tradições, da lei, foi apagado. Tudo. Então o apóstolo Paulo ele ainda estava se colocando no meio, porque o apóstolo Paulo ele ainda não tinha recebido as revelações da graça. Por isso que ele se coloca nós. O apóstolo Paulo falando nós, eles lá. Os judeus, os fariseus, todos daquela época. Dizendo assim, apagando a escrita de ordenança que era contra nós, a qual nos era contrário, e tirou-a do meio de nós, cravando-a na cruz. Amém. Então, irmãos, não tem mais nenhuma condenação, não tem mais nenhuma maldição, não tem mais sacrifício, não tem mais o porquê de nós entrar dentro da igreja, pegar um pedaço de pão, simbolizar o corpo de Cristo, pegar um suco de uva, simbolizar o sangue de Cristo. Lá na cruz, cravou lá, colocou lá, tá tudo lá. E tirou do meio de nós. Tirou tudo, não tem mais. Tirou o pão, tirou o suco, tirou
a lei, tirou o pecado, tirou a condenação, tirou tudo e cravando-a na cruz. Amém. Jesus. Acabou. Glória a Deus. Cravando-a na cruz. Ele apagou toda a escrita de ordenança e de dívida da minha vida, da sua vida, das nossas vidas. Apagou. Ó, a ceia e carne, sangue, a ceia, sangue, carne aqui que é o corpo, o sangue que é o suco, anula o sacrifício de Cristo na cruz. Se nós permanecer nesse erro, se nós permanecer aqui celebrando Santa Ceia, se nós permanecer aqui fazendo em memória dele, nós vamos estar anulando o sacrifício dele lá na cruz. Nós estamos anulando a morte dele na cruz. Rasgar um pão, pegar um suco de uva, é anular o sacrifício de Cristo. É anular a morte de Cristo na cruz. É fazer vão o que aconteceu, é fazer vão a morte dele. Nós vamos estar anunciando a morte dele. E o que é estar anunciando a morte dele? É estar dizendo que ele não morreu, ou que ele está morto ainda, ou que ele já morreu e está morto e não ressuscitou, porque ele está vivo. Ele morreu e ressuscitou. Não é assim que é ensinado nas igrejas? Fazeis isto em memória de mim, até que ele venha. E ele já veio, ele já voltou. Então vai fazer em memória de quem? A gente faz alguma coisa em memória de quem está morto, não de quem está vivo. Ele morreu, mas ressuscitou e vive está aqui no nosso meio. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. O livro, o contexto, nós vamos ler em João capítulo 6, no 47, que é o contexto do versículo 53. Está em João capítulo 6, versículo 47, que é o contexto do que nós lemos. É o contexto de João 6,53. Então, em João 6,47 diz assim. João 6,47 diz assim, é o contexto. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Amém. Eu sou o pão da vida. Amém. Ele está dizendo, eu sou o pão da vida, não é o pão da padaria. Não é o pão comprado lá na padaria, feito com fermento, feito com pão humano, pão integral, pão francês, pão não sei de quê. Todo tipo de pão é servido na ceia. Todo primeiro domingo do mês, o pastor fala, olha, tem que celebrar a ceia do Senhor. Nós temos que anunciar que Jesus está morto. Ou então nós temos que anunciar que ele ainda não morreu. Nós temos que pegar esse pão aqui, para nós ter comunhão com ele, nós temos que comer esse pão aqui. Nós temos que rasgar esse pão, porque esse pão rasgado aqui é o corpo dele rasgado por nós. Nós estamos fazendo o quê? Anunciando a morte dele. Dizendo o quê? Ou ele está morto e não ressuscitou ainda, ou ele ainda vai morrer. E nós cremos o quê? Que ele já morreu, ressuscitou e está vivo. E ele diz aqui, eu sou o pão da vida. Amém. Ele é o pão da vida. E esse pão da vida, lá na cruz, está tudo consumado. Deixou lá, cravado lá na cruz. Lá na cruz nós comemos o pão de Cristo, o corpo dele. Lá na cruz nós bebemos o sangue de Cristo. Por quê? Porque o corpo dele foi rasgado por nós, o sangue dele foi derramado por nós. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Eu li foi no... É do 47 e 48. Isso mesmo. E eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. E este é o pão que desce do céu, para que o homem que nele comer não morra. Amém. Quem é o pão que Jesus, desceu do glória céu? a Deus. Jesus. E nós comeu dele? Comeu. Lá na cruz, quando ele morreu, o corpo dele foi rasgado na cruz e nós comeu deste pão lá. E eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se algum homem comer desse pão
ele viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne. Ó, não é o pão da padaria. E o pão que eu darei é a minha carne. Não é o pão da padaria. A qual eu darei pela vida do mundo. Não é só pela vida de Reinaldo, pela vida da Marisa, da irmã. Não, é pela vida do mundo. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, o corpo dele foi rasgado, o sangue dele foi derramado pelo mundo. Para que todo o ser humano não se perca e não se pereça. Não tem pão em Santa Ceia uma vez por mês, ou primeiro domingo do mês, qual a data escolhida, não existe, não tem. Para quê? Para que possamos estar anulando o sacrifício lá na cruz. O pão e o suco anula a carne e o sangue de Cristo na cruz. Anula. Porque é anunciando que ele não morreu, ou se morreu ainda está vivo. Amém? Vamos ver o que o apóstolo Paulo tem a nos dizer a respeito. Antes de eu ir para o livro de Hebreus, eu quero ler em Lucas 22, 19. Porque vai falar assim, mas você está esquecendo da ordenança de Jesus, quando Jesus estava sentado na mesa da Santa Ceia com os discípulos. É Lucas 22, 19. Depois eu quero voltar em Hebreus. E amor, puder achar o livro de Hebreus e já ficar nele. Porque daí eu quero voltar em Hebreus para nós dizer o que o apóstolo Paulo vai falar para nós a respeito desse assunto. Então, no livro de Lucas, no capítulo 22, no versículo 19, a partir do versículo 19, é a ordenança que os pastores das igrejas falam. É a ordenança, é a mensagem, é a passagem bíblica que os pastores da igreja usam para dizer que nós temos que comer o pão e beber o suco de uva. Porque eles dizem que foi Jesus que deixou. Vamos ver como é que está escrito? Lucas 22, versículo 19 em diante. E ele, tomando o pão e tendo dado graça, partiu-o e deu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazeis isto em memória de mim. Opa, peraí. Fazeis isto em memória de mim. Aí os pastores me ensinou e eu aprendi com os pastores e eu cometi esse erro de celebrar a Santa Ceia e dizer para a igreja: irmãos, este pão aqui é o corpo de Cristo. Vamos fazer isto em memória dele. Porque ele ordenou, ele deixou essa ordenança com os discípulos. Ponto. Essa ordenança deixada para os discípulos foi lá no Velho Testamento. Antes de Jesus morrer, Jesus estava vivo ainda. Ele reuniu com os discípulos para celebrar a ceia. A Páscoa, não a ceia. Porque ceia é um jantar, ceia é um almoço. Quando a gente faz um evento aí no final de ano, uma janta e reúne várias pessoas, nós vamos participar de uma ceia. Isso é uma ceia. Então Jesus estava sentado numa mesa com os discípulos participando da ceia. Por quê? Da Páscoa, participando da Páscoa. Por que Jesus estava com os discípulos participando da Páscoa? Porque a Páscoa era uma ordenança de Moisés, da lei de Moisés, era uma ordenança judaica. E Jesus ainda estava vivo, como ele estava vivo, ele ainda era um judeu. E como judeu, ele participa da Páscoa junto com os discípulos. E naquele momento, Jesus ele lembra do que iria acontecer com ele a partir daquela noite, que aquela noite, a partir daquele momento, ele ia ser preso. E ao ser preso, ele iria seguir todo o procedimento que ia acontecer com ele, até a crucificação. Então Jesus pega um pão e rasga o pão, pega um vinho e fala para os discípulos: este pão aqui, ó, está sendo rasgado, o meu corpo que vai ser rasgado por vós, como eu estou rasgando esse pão aqui. Agora, e o porquê fazeis isso em memória de mim? Fazer em memória dele, por quê? Ele iria morrer e ele iria estar morto no sábado, mas no domingo ele ia ressuscitar. Amém. Fazeis isso em memória de mim enquanto eu estiver morto. Jesus estava falando para os discípulos lá na mesa. Não era nem para mim, nem para você, porque nós não estávamos lá. E isso aqui foi antes da morte dele. Isso aqui não foi na nova aliança.
foi no Velho Testamento, porque isso que foi escrito no Velho Testamento. Jesus ainda era um judeu e ele, como judeu, ele estava participando da Páscoa. E na noite da Páscoa, na noite da ceia, que a Páscoa é ceia, na noite da Páscoa, na noite da ceia, Jesus pega um pedaço de pão, rasga um pedaço de pão e fala para os discípulos: este pão aqui é o meu corpo que vai ser rasgado por vós. Fazeis isto em memória de mim. Por que em memória de mim? Porque hoje é sexta, amanhã é sábado, amanhã eu estarei morto, mas domingo eu vou estar ressuscitado. Amém. Que enquanto Jesus estivesse essas horas morto, esse dia morto, era para os discípulos lembrar que ele estava morto. Que o corpo dele foi rasgado. Não é para mim nem para você, não é para nós os gentios fazer essa prática. Não é para nós. Jesus não está falando aqui que é para os crentes do futuro fazer isso. Amém. Jesus estava sentado numa mesa junto com os discípulos e falou para eles. Falou para eles. E semelhantemente, o cálice também de ceiar, que quer dizer jantar, que quer dizer a Páscoa lá, que é derramado por vós, semelhantemente, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Amém. Então Jesus estava dizendo para os discípulos que aquele cálice ali seria o Novo Testamento, no sangue dele, que era derramado por vós. Vós quem? Eles que estavam sentados lá na mesa junto com Jesus. Para os discípulos. Para os discípulos. Jesus estava falando com eles. Era uma conversa de Jesus. Não, irmão Reinaldo, mas aí esta passagem serve para nós hoje. Como é que serve para nós hoje se nós não somos judeus? Esse ensinamento de Jesus, essa passagem de Jesus para os discípulos, que os discípulos eram judeus. Jesus estava falando para os discípulos que o sangue deles seria derramado por eles. Jesus estava falando para os discípulos que eram judeus que a carne dele ia ser rasgada por eles. Como está escrito lá no livro de João, aqui em João, no capítulo 1 ali, que fala que Jesus veio para os seus e os seus não recebeu. Jesus veio para os judeus mataram Jesus, prenderam Jesus, crucificaram Jesus. Jesus veio para eles. A nossa transição, a nossa vida de gentil não estava nos planos. Passou a se tornar plano depois que os judeus rejeitou Jesus. A morte de Cristo lá na cruz chegou até nós. Aí nos alcançou a graça, a salvação. Não tem uma ordenança nenhuma para nós, gentios. Para nós, gentios, não tem mandamento nenhum. Não tem nada para nós, gentios. Porque foi gravado tudo lá na cruz. Amém? Amém. Mas eis que a mão do que me trai está comigo na mesa. Que era onde o Judas iria trair Jesus ali naquele momento. Porque a partir daquele momento, Jesus já estava anunciando que a partir daquele momento ele ia ser preso e levado à morte. Eu vou ler o versículo 20 foi o 19 e o 20, tá certo? Aqui de Lucas, né? Então, em Hebreus, capítulo 10, versículo 1, vamos ver o que o apóstolo Paulo vai dizer. Você lê para nós aí, irmão? Versículo 1. Isso. Hebreus, capítulo 10, versículo 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, pode aperfeiçoar os que eles se chegam. É o que? A sombra, né? O que era aquilo que estava acontecendo na mesa da ceia? Era a sombra do que iria acontecer com Jesus. Jesus previu, né? Jesus previu. Jesus estava mostrando para os discípulos: este pão aqui é a sombra do que vai acontecer. Este vinho aqui, este cálice, é a sombra do meu sangue. Não é a semelhança, não é igual, não é uma comparação. Jesus estava falando de sombra. Que o apóstolo Paulo está falando aqui das sombras que iria acontecer. Visto que a lei tem sombra das coisas vindouras. Então o que Jesus estava falando? Jesus estava anunciando para os discípulos o que iria acontecer com ele. Não que depois disso viesse se tornar uma prática, um costume ou uma doutrina ou uma ordenança. Não. Jesus só estava simplesmente
usando aquele momento como sombra do que iria acontecer com ele. Amém. E que Jesus fez naquela noite com os discípulos era uma representação do que iria acontecer com o corpo dele, e não é para nós hoje, porque hoje somos o corpo de Cristo. Amém. Amém. Hoje nós somos o corpo dele. Rasgar um pão lá na igreja, dizer que é o corpo de Cristo, está sendo uma afronta. Porque o corpo de Cristo somos nós que somos o corpo de Cristo hoje. Vamos ver o que diz Colossenses 1:24. Colossenses capítulo 1:24. Pegar um pedaço de pão hoje dentro da igreja, rasgar esse pedaço de pão e dizer que é o corpo de Cristo, nós estamos afrontando a igreja de Cristo. Nós estamos afrontando o povo de Cristo. Porque a igreja não é um lugar de 4 paredes feito de tijolo. Lá é um templo feito por mão de homem. Lá Deus não habita. Lá Jesus não habita. Jesus não está dentro de uma igreja feita por mão de homem. Jesus está dentro de mim e dentro de você. Que nós é que somos o templo dele. Amém, Jesus. Nós é que somos o corpo dele. Colossenses capítulo 1, versículo 24, diz assim, ó. Olha o que está escrito aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 24. Regozijo-me agora ao meu sofrimento. É isso mesmo? É. O meu sofrimento por vós. E cumpro o resto das aflições de Cristo na minha carne, por causa do seu corpo. Olha só, vou ler de novo. Regozijo-me agora no meu sofrimento por vós, e cumpro o resto das aflições de Cristo na minha carne. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Por causa do seu corpo, que é um pedaço de pão. Não é isso que é pregado lá na igreja? Que o corpo de Cristo não é um pedaço de pão? Todo primeiro domingo do mês, rasga o pedaço de pão ali e fala que esse é o corpo de Cristo. Nós ainda consagra, né? Na igreja que nós estava aí, né? Que nós conhecemos, eu consagrava o pão e fulano consagrava o suco, né? E dizendo que aquele pão ali era o corpo de Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Na minha carne, por causa do seu corpo, que é a igreja. Então Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a igreja. Pegar um pedaço de pão lá dentro da igreja e rasgar ele dizendo que é o corpo de Cristo está me afrontando. Está afrontando vocês. Está afrontando nós que somos o corpo dele e que somos a igreja dele. Amém, Jesus. Olha, que é a igreja, o corpo de Cristo. Por que nós não... Eu, por exemplo, não conseguia entender isso aqui antes? Por que os crentes hoje lê a Bíblia e não conseguem entender isso aqui? Porque estão envolvidos, incutidos com campanha de libertação, campanha de prosperidade, estão envolvidos com pessoas endemoniadas dentro da igreja, envolvidos com o filho, preocupado com o filho que está nas drogas e agora não para em igreja nenhuma, é numa igreja, é em outra, caçando a solução para um problema e não olha para essa passagem. Não olha para a Bíblia. Aí o cara sobe lá no altar, pega o microfone e fala assim, ó, tem que comer esse pão aqui, porque esse pão aqui é o corpo de Cristo. A pessoa continua doente, continua miserável, a casa dele, a família dela continua na miséria. Por quê? Está blasfemando. Está levantando uma afronta a Cristo. Porque que é o corpo de Cristo que está escrito aqui? A igreja. Não é o templo, não é a 4 paredes lá não. É nós. Nós somos a igreja de Cristo. Amém, Jesus. Amém? Amém. Aqui no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 28. Efésios, capítulo 5, versículo 28. Nós lemos. 28? Capítulo 5, versículo 28. Pode ver? Pode.
Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Amém? Continua? Continua até o 32. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. E serão dois, uma